Na sequência dos últimos dados sobre o desemprego, que foram conhecidos ainda neste fim de semana, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em primeiro lugar, chega a uma conclusão que já vinha alertando de há um tempo esta parte, que é o modelo que o PSD criou na Madeira ao longo dos últimos anos, um modelo económico que, além de retirar riqueza ao bolso dos madeirenses, é isso que tem acontecido com a diminuição do PIB e com o aumento dos impostos e com a diminuição do rendimento disponível das famílias, além disso, é um modelo que gera desemprego, e gera desemprego de forma galopante. Em 3 anos, o desemprego da Madeira duplicou, passou de 10 mil indivíduos desempregados para mais de 20 mil indivíduos desempregados. Eu quero dizer que, se quisermos comparar esta realidade com outra realidade semelhante, a realidade da região autónoma dos Açores, temos visto um aumento do desemprego nos Açores, como é óbvio, não estão imunes àquilo que é a crise que vivemos, não é? A crise económica que vivemos, mas em boa verdade estamos a falar de 10 mil indivíduos desempregados nos Açores, de uma população semelhante à nossa e uma região com as mesmas características do que a nossa, ou seja, metade da população, do valor da região autónoma da Madeira. Isto demonstra que as opções políticas, as opções e as decisões políticas não são neutras para esta questão do desemprego, tal como não são para as questões da riqueza que acabei de referir, dado que parece já consensual, o cidadão açoriano paga não só muito menos impostos, como tem um rendimento disponível muito mais elevado também para essa via. E, portanto, significa que há opções que foram tomadas no passado que levaram a esta calamidade e esta tendência estrutural do aumento do desemprego que deve preocupar toda a gente. Ora, neste sentido, o que nós achamos é que é preciso impedir que, enfim, a sociedade madeirense entre numa crise de ansiedade que atire, digamos assim, os cidadãos para uma pressão coletiva, permita-me chamar assim, que pode ter consequências, obviamente, imprevisíveis. Nós estamos perante uma crise de confiança nunca vista e esta crise de confiança tem que ser ultrapassada. E só pode ser ultrapassada colocando aquilo que é verdadeiramente relevante nas prioridades políticas. E há uma matéria que, do nosso ponto de vista, é absolutamente relevante nesta altura, que é a luta contra o desemprego. O Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não têm a menor dúvida que é preciso colocar no centro do debate, no centro da discussão, a luta contra o desemprego como prioridade absoluta. Nós compreendemos tudo o que tem a ver com as questões financeiras, tudo o que tem a ver com as questões relacionadas com o déficit, tudo o que tem a ver com as questões com a dívida. São questões relevantes, nós já o dissemos, aliás, temos toda a legitimidade para falar sobre essa matéria nesta altura, porque viemos a avisar ao longo destes anos que era importante ter isto em atenção para não prejudicar os madeirenses, para não prejudicar a vida dos madeirenses. Mas há uma coisa que neste momento é fundamental, é que os governantes percebam e o Governo Regional perceba que o que tem que estar no centro do debate, o que tem que estar no centro das prioridades é de facto a luta contra o desemprego. Nós estamos a falar de 21 mil desempregados, não estamos a ter em conta sequer aqueles que já emigraram, e são muitos. Nós todos sabemos que a Madeira tem, os madeirenses têm esta tendência para encontrar soluções, são um povo com muita habilidade para poder encontrar as suas soluções e não deixam-se ficar sentados, digamos assim, à espera que as coisas se resolvam, e temos esta tradição de emigrar, e essa imigração não está aqui contemplada nestas questões do desemprego. Significa que a situação é muito mais grave do que esta. E, portanto, é indispensável que os políticos e que os governos, sobretudo, e o Governo Regional da Madeira em particular, coloque essa matéria no centro do debate. E é isso que o PS quer fazer, é colocar no centro do debate, como prioridade absoluta, a luta contra o desemprego. E eu quero dizer que isto tem e assume contornos mais importantes porque a última discussão do Orçamento Regional foi catastrófica nesta matéria, ou seja, a discussão do Orçamento Regional foi contrária àquilo que eram os interesses desta questão da luta contra o desemprego, porque este texto do Orçamento Regional e este Orçamento Regional o que fez foi criar condições para contribuir para o crescimento ainda maior do desemprego e, portanto, não travar esta calamidade, mas aumentar esta calamidade, e basta dar 2 exemplos claros. O aumento dos impostos joga contra a dinâmica da economia, sem dinâmica económica não há criação de emprego e, portanto, aumento do desemprego. Isto por um lado. Por outro lado, a queda do rendimento das pessoas que está plasmada no orçamento leva a uma diminuição do consumo, mas também a mais uma baixa do nível de confiança, redução do investimento e, portanto, mais uma vez, mais desemprego, menos criação de emprego. E, portanto, este Orçamento Regional é um contrato a favor da criação do desemprego e não, como se esperava, um contrato a favor da luta contra o desemprego. E isto é preciso acabar e é por isso que o Partido Socialista quer colocar isto no centro do debate, no centro das atenções políticas e vai fazê-lo de forma prioritária esta matéria. Quero também dizer que há um outro fenómeno que deve preocupar toda a gente, é que na Madeira, ou a Madeira, é a região do país onde o desemprego jovem é maior. Estamos a falar de 45% de desemprego jovem. Ora, isto pode parecer pouco relevante, mas se eu vos disser que há jovens licenciados que
vão para o desemprego sem nunca terem uma experiência profissional, percebem o drama desta questão. Há jovens madeirenses, licenciados, que fazem uma licenciatura e que não conseguem entrar no mercado de trabalho e vão imediatamente para o desemprego, sem nunca terem passado nem pela administração pública, nem por nenhuma empresa. Ora, isto coloca, de facto, os cidadãos numa situação muito frágil e muito preocupante. E, portanto, é preciso criar novos empregos, é preciso dar, dar as condições necessárias para criar novos empregos e para garantir que esta questão é ultrapassada. Quero também lembrar, a título de duas outras coisas, antes de concluir, que é, a primeira questão é que o PSD votou contra, há relativamente pouco tempo, há 3 semanas, antes da votação do orçamento, votou contra uma proposta de decreto legislativo jornal do PS Madeira, que pretendia implementar um plano de luta contra o desemprego, ou também apelidamos de um plano a favor do emprego. Esse plano tinha objetivos claros, que era envolver toda a sociedade civil num diálogo e num compromisso de criar condições para que a sociedade, para que a economia local produzisse mais empregos. O PSD votou contra, sem argumentos, naturalmente, mas mais grave que isso, o CDS absteve-se a esta matéria. Ou seja, nós temos aqui uma direita que não está comprometida, de facto, com a criação de emprego, está excessivamente comprometida com matérias financeiras e, perante um incêndio numa casa, preferem deixar que a casa arda sem resolver a questão fundamental, que é esta questão do emprego, que é isso que as pessoas estão à espera e é isso que as pessoas pedem. E, portanto, é por isso que o PS Madeira vai fazer um esforço suplementar para colocar esta agenda da criação de emprego no debate político, porque já percebemos que a direita, quer seja PSD, quer seja CDS, pelas provas que acabei de referir, são factos, não estão minimamente interessados nesta matéria e estão preocupados com outras coisas. Para começar esta questão, vamos pedir, e entrou hoje na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, vamos pedir que os dois principais responsáveis governativos da Madeira venham ao Parlamento para podermos começar com um ponto de situação e um diagnóstico sobre a situação atual e perceber que alternativas é que podemos ter. Por um lado, o Secretário Regional dos Assuntos Sociais, não é? Que tem a tutela das questões sociais relativas ao desemprego, ou seja, as medidas ativas de emprego, e, por outro lado, o Vice-Presidente do Governo Regional, que tem as componentes da economia. Nós não podemos analisar a questão do desemprego apenas nas soluções sociais para o desemprego, temos que analisá-la também nas questões de criação de emprego. E queremos que estes dois senhores, governantes, responsáveis por aquilo que se está a passar hoje, naturalmente, responsáveis pelo texto do orçamento relativamente a esta matéria, possam fazer um diagnóstico sério do que é que se está a passar, porque, além disso, ainda existem dúvidas sobre se estes números do desemprego são, de facto, os números certos ou se existem ainda outras questões que devíamos poder avaliar. Se calhar acabou de dizer, mas eu confesso que passou. É que a audição parlamentar... Não, é um debate de urgência. É um debate de urgência porque, como digo, pensamos que é o melhor ponto de partida para lançarmos, de facto, na região autónoma da Madeira e colocarmos na região autónoma da Madeira a prioridade mais importante hoje, que é a criação de emprego. Penso que todos compreendem que uma região como a nossa, que de repente em 3 anos duplica o número de desempregados, passaram apenas 3 anos, duplica o número de desempregados, que verifica uma tendência estrutural para o desemprego crescer, que nos últimos 3 meses tem gerado 1000 desempregados por cada um dos meses, significa 35 desempregados em cada dia, significa que no fim deste dia temos mais 35 pessoas desempregadas. É óbvio que esta matéria tem que estar no centro das atenções, porque estamos a falar, de facto, de uma calamidade do ponto de vista social e de um horror social que pode transformar a Madeira, de facto, numa região, enfim, em colapso definitivo neste ponto de vista.